Dando continuidade aos nossos exercícios de sequências, nós temos hoje a questão de número 43, que diz a seguinte coisa. Considere um triângulo equilátero. Considere um triângulo equilátero cuja medida do lado é 4 centímetros. Um segundo triângulo equilátero é construído unindo-se os pontos médios dos lados do triângulo original. Novamente, unindo-se os pontos médios dos lados do segundo triângulo, obtém-se um terceiro triângulo, também equilátero. E assim por diante, infinitas vezes. A soma dos perímetros da infinidade de triângulos formados na sequência, incluindo o triângulo original, é igual a... Então vamos lembrar. O triângulo equilátero, só lembretes. O triângulo equilátero é aquele em que o número tem 3 lados congruentes. Esse é o triângulo equilátero. Então, se isso aqui for A, isso aqui A e A. Então, nós temos perímetro representa a soma dos lados. Então, no caso aqui, o nosso perímetro é igual a 3A. Voltando para a questão, ele diz assim, então você tem um triângulo equilátero, então vamos imaginar, você tem um triângulo equilátero, certo? Então, nós temos um triângulo equilátero de lado A. Então, nós temos um triângulo equilátero de lado A. A informação que eu tenho, que eu devo pegar ponto médio desse triângulo. Então, ponto médio. E ligar e construir um novo triângulo. Construir um novo triângulo. Lembrando que ponto médio nós teremos A sobre 2, teremos A sobre 2. Então, se é o triângulo equilátero, então isso aqui é A sobre 2, A sobre 2, isso aqui é A sobre 2. Então, perímetro 1, você tem 3A. Perímetro 2, do triângulo 2. Então, vamos ter, 3A sobre 2. 3A sobre 2. Vamos para um outro triângulo. Se nós pegarmos ponto médio desse outro triângulo, vamos construir um outro triângulo equilátero. Então, nós vamos ter, ponto médio. A metade, certo, de A sobre 2. Na realidade, é A sobre 4. Então, cada ladinho desse é A sobre 4, A sobre 4 e A sobre 4. Então, o nosso perímetro, P3, nosso P3 vai ser 3 vezes A sobre 4. E isso infinitamente. O nosso amigo está pedindo essa soma. Então, ele está pedindo a soma dos perímetros, tá certo? A soma dos perímetros da infinidade de triângulos formados na sequência. Então, nós vamos ter P1 mais P2 mais P3 infinito. Aqui nós teremos essa soma, vai ser igual a P1, 3A, mais P2, 3A sobre 2, mais P3, 3A sobre 4, infinitamente.
Uma soma infinita vem logo a tendência de imaginar que trata-se de uma progressão geométrica. Mas eu preciso da razão dessa sequência para saber se é uma progressão. Para saber se é uma PG, eu tenho que pegar o segundo e dividir pelo primeiro e o terceiro pelo segundo, para ver se dá a mesma coisa. Então, se eu pegar 3A, o segundo, dividido por 2, 3A sobre 2 dividido por 3A, isso aqui repete a primeira, então eu tenho 3A sobre 2 vezes 1 sobre 3A. Então implica que isso aqui é igual a meio. Eu elimino 3A, pronto. Agora vamos pegar o terceiro, dividir pelo segundo. 3A sobre 4, eu vou dividir por 3A sobre 2, para ter certeza que trata de uma progressão geométrica infinita. Então, 3A sobre 4 vezes, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui também dá igual a meio. Então, trata-se de uma PG infinita. Pronto. Se trata de uma PG infinita, a soma dos termos de uma PG infinita, ou a soma limite, é simplesmente A índice 1 sobre 1 menos Q. A soma dos termos de uma PG infinita é A índice 1 sobre 1 menos Q. A gente chama de soma limite. Então vamos lá. A nossa soma vai ser: quem é que faz o papel de A índice 1? 3A. Papel de A índice 1 é 3A. 1 menos, certo? 1 menos a razão. Quem é que faz o papel da razão? Razão é meio. Então, temos. Ora, se você observar na questão, ele diz que o lado do triângulo, o lado do triângulo é 4. Ele diz que o triângulo, considera um triângulo equilátero cuja medida do lado é 4. Então, agora eu vou substituir. Então, fica 3 vezes 4. Tirando o mínimo, repete, 2 menos 1 dá meio. Divisão de fração, 12, que multiplica pelo inverso de meio, que é 2. Então, essa soma, na realidade, é igual a 24 centímetros. A unidade usada nessa questão é centímetro. Então, nosso amigo estava exatamente pedindo, tá certo? Incluindo o triângulo original, é igual a 24 centímetros. O item correto é o item D de dado. Pronto. Item D de dado. Questão de número 43, item correto, D de dado. Então, nós temos aqui, meus amigos, a questão de número 44, que diz assim: um navio cargueiro entra na Baía de Macapá, que se supõe de forma circular, e ao chegar ao centro da baía, ancora. Um pesquisador a bordo percebe que se inicia um vazamento de óleo, deixando na baía uma mancha. Suponha que esse vazamento espalha-se também em forma circular e que esta mancha aumenta o dobro do seu tamanho. Essa mancha aumenta o dobro do seu tamanho a cada dia. Se em 50 dias a mancha de óleo ocupa toda a baía, em quantos dias a mancha ocupará 1/8 da baía? Então vamos verificar o seguinte, certo? Então eu tenho
a ideia é essa da questão. Você tem aqui a Bahia, certo? Então, o navio, certo? O navio vai ancorar aqui no centro. Pronto. Aí, o que vai acontecer? Num certo momento, eu tenho essa mancha aqui. Certo? Aí depois, o que acontece? Essa mancha. A ideia da questão é essa. Ela dobra. Pronto. A ideia da questão é que ela dobra. Aí ele diz assim, ora, se dobrar, então nós temos a seguinte coisa. Vamos imaginar. Ele diz que o navio cargueiro entra na Baía de Macapá, forma de circular. Então, a primeira ideia que nós temos, nós vamos ter o seguinte. Então, nós temos aqui um certo raio. Aí depois um outro raio. R1 aqui já seria o R2. E aí a história continua. Tá certo? Se dobra, ele diz que dobra. Quando acontece isso, trata-se de uma PG. Certo? Se dobra, trata-se de uma PG. Então, se é PG, de razão igual a 2. O termo geral de uma progressão geométrica é a índice 1, a índice n igual a índice 1, que elevado ao n menos 1. N menos 1. Isso nós chamamos de termo geral de uma progressão geométrica. Ora, quem é a área do círculo maior todo? Π R2. A área do círculo maior, π R2. Tá certo? Quem é a área inicial? Π. Ó, o índice 1 é π R2. Quer dizer, o primeiro raio. Vezes a razão que é 2 elevado a n menos 1. Eu posso me livrar, né? Posso me livrar de quem aqui? Do π, no pitiozinho de um lado do outro. Aí eu tenho o R2 como sendo R, tá certo? R2 pequeno menor ao quadrado, vezes 2 elevado a n menos 1. Se nós observarmos, ele diz que em 50 dias. Então, o nosso n é igual a 50. Então, em 50 dias. Essa área vai acontecer. Então, então implica que o nosso R2, ele passa a ser R pequeno ao quadrado, vezes 2 elevado a 49. Se o n é 50, então fica 49. Agora, ele quer saber qual é o tempo em 50 dias. A mancha de óleo ocupará toda a Bahia. Em quantos dias a mancha ocupará 1/8 da Bahia? Então, nós sabemos que, 1/8. Então, nosso índice n ou índice k seria 1/8 de índice n. O índice k seria 1/8 de índice n. Ele quer saber em quantos dias. Então, nós temos o índice k é o índice 1, certo? Então, nós temos aqui. Então, nós temos vamos ver aqui, é o πr2. Π R2 pequeno ao quadrado, vezes 2 elevado a n menos, ou k menos 1. Deixa eu botar aqui, que é a quantidade de dias. Então, é k menos 1. Isso é igual a 1/8 vezes a índice n, que é a índice 1, que é a área,
que é πr2 ao quadrado. Tá certo? O índice 1, tá certo? Então vamos ver aqui. Eu vou me livrar do π, certo? Vamos nos livrar do π. Então vamos colocar no lugar do r, olha aqui, no lugar desse r2 ao quadrado, vamos substituir. Então eu tenho r2 pequeno ao quadrado, 2 elevado a 1/8 de r2 grande ao quadrado. Esse r2 grande ao quadrado é r2 pequeno vezes 2 elevado a 49. 2 elevado a 49. Então, podemos nos livrar do R2 no pitiozinho. Pronto, R2 já me livrei. Aí eu vou ter 2 elevado a K menos 1. Isso é igual a 1/8. Eu posso dizer que é 2 elevado a 49. 8. Eu posso escrever 2A terceira. Divisão de fração, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai dar 49 menos 3. Então vai ficar 2 elevado a 46. Na igualdade de potência, em que as bases são iguais, eu simplesmente, a propriedade diz, você deve igualar os expoentes. Então implica que K menos 1 é igual a 46. Deslocando para o outro lado, K é igual a 47. Então K é igual a 47. Então implica, ele pergunta, se em 50 dias a mancha de óleo, 50 dias a mancha de óleo ocupa toda a bacia, quantos dias a mancha ocupará 1/8 da bacia? Resposta correta, em 47 dias. Então, o item correto é o item E, em 47 dias. Então, nós temos aqui a resposta da questão de número 44. Pronto. Nós temos aqui, parece uma brincadeira de criança. Na hora que você olha a figura, fácil. Tem que entender o que é que ele quer. Veja a questão de número 45. Diz assim, no interior de uma sala, na forma de um paralelepípedo, com altura H, aqui ó, com altura H, empilham-se cubos, ó, empilha-se cubos com aresta de medidas 1/3, 1/9, 1/27. Então, isso aí vai continuando, conforme mostra a figura. O menor valor para que a altura H, se o empilhamento pudesse ser feito indefinidamente, é o menor valor da altura. Ora, se nós analisarmos bem a figura, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um outro cubozinho aqui em cima. E aí vai. Chega um momento, ele tem, o cubo encosta aqui em cima. Então ele quer saber, ele quer saber o menor valor para que a altura do empilhamento pudesse ser feita indefinidamente. Ora, nós vamos ter, vamos somar as alturas. Primeiro, vamos somar 1. Primeiro vamos somar 1. Vamos somar 1. Depois vamos somar 1/3, 1/9, e ela vai subindo até H. Então, essa altura, na realidade, essa nossa altura, na realidade, vai ser 1 mais 1/3 mais 1/9 mais 1/27 mais indefinidamente. Quando você fala em soma limite,
Quando eu falo em soma infinita, quando se fala soma infinita, na realidade, então é uma soma que nós chamamos de soma limite. Quando você soma infinitamente esses números, eles vão tender para um certo valor na reta real. Então a gente chama de soma limite. Essa soma limite, na realidade, o que é que nós temos? Simplesmente nós vamos pegar o primeiro termo, o a índice 1, e 1 menos a razão. Essa razão nós sabemos que trata de um número menor do que 1, certo? Varia entre menos 1 e 1, ok? Então pronto. Nessa sequência, o que eu preciso para calcular, para termos a nossa resposta? Eu preciso do A1 e preciso também da razão. Eu preciso do A1 e eu preciso da razão. Quem é que faz o papel de A1 nesse caso? É 1. Quem faz o papel da razão? É o segundo dividir pelo primeiro. 1/3. Mas Pacífico, é só olhar e já sabe que é PG? Não. Eu posso também pegar qualquer um e dividir pelo anterior. Então, se eu pegar 1 sobre 27 e dividir por 1/9, repete a primeira e multiplico pelo inverso. 9 sobre 1. Também dá quem? 1/3. Então, na realidade, nós temos aí uma progressão geométrica infinita, uma PG infinita. Então, vamos lá. A soma vai ser, o H é o A índice 1, que no caso é 1, 1 menos a razão, que no caso é 1/3. Então, a razão da progressão, da PG, é igual a 1/3. Divisão de fração. Pronto. Aqui, tirando 3 menos 1, 2/3. Repete a primeira na divisão, multiplica pelo inverso da segunda. Então, implica que a nossa altura é igual a 3/2. Pronto. O nosso amigo estava nos pedindo a altura, né? Então, estava pedindo a altura, ó, menor valor para que a altura, para que ele possa encostar. Resposta, 3/2. Então, o item é o item correto dessa questão. Pronto, nós temos uma outra aqui, que é 46, bem interessante. Vamos ler com atenção, para a gente não perder o foco da questão. Uma bola de borracha cai de uma altura de 30 metros. Após o choque com o solo, a bola sobe a uma altura igual a 1/3 da altura anterior. Se deixarmos a bola subir e descer sem interrupção, qual será a distância total percorrida por ela? Então, a ideia é essa daqui, ó. Uma bola de borracha cai a uma altura de 30 metros. Então, eu imagino aqui o chão. Essa é a minha imaginação. Certo? Essa é a minha imaginação. Então, o que vai acontecer? A bola, ela está aqui, a uma certa altura. Pronto. Essa bola, ela cai, bate no chão, sobe novamente, cai, bate no chão, sobe novamente. Então, ela vai fazer isso infinitamente, até o momento que ela para. Pronto. Então, lembrem, o que nós temos aqui? Se a gente não tiver muito cuidado, isso aqui, a bola desce. Ela só faz descer, que ela sai. Mas quando ela chega aqui, ela sobe, depois ela desce. Então, ela sobe,
depois ela desce. Então, daqui para frente, na realidade, há uma repetição, tá certo? Há uma repetição. Ele diz assim, uma bola de borracha cai a uma altura de 30 metros, certo? Então, uma altura de 30 metros. Então, aqui é 30 metros. Ele bate no chão e sobe um terço. Então, um terço de 30. Então, na realidade, ele sobe 10 e desce 10. Aqui vai ser um terço de 10. Então, ele sobe 10 terços e ele desce 10 terços. Até infinito. Se nós observarmos, então nós temos o que aí? Essa soma percorrida. Vamos ter 30, né? A distância percorrida. Então, essa distância percorrida, na realidade, é 30 mais, 10, ou seria 20. Então, 10. Então, eu posso dizer que é duas vezes, 10, sobe, desce, mais 10 terços, sobe, desce, mais infinitamente. Pronto. Então, outro problema. Trata-se de uma progressão, isso aqui, trata-se de uma progressão geométrica. Tá legal? Então, o outro seria o nono, tudo bem. Então, a razão dessa progressão é 10 terços dividido por 10. Repete a primeira, 10 terços, multiplica pelo inverso, 1/10. Então, me livrando um pouco, né? Vou me livrar um pouco. Então, a razão, na realidade, é 1/3. Então, a distância percorrida é 30, mais duas vezes, porque sobe 10, o índice 1 é 10, 1 menos a razão, que é 1/3. Então, essa distância é igual a 30, foi a primeira que ela caiu, mais duas vezes 10, 3 menos 1 dá 2 terços. Divisão de fração, repete a primeira, então, distância é 30, mais duas vezes 10, multiplica 2 terços, passa a ser 3 meios. Vou me livrar disso aqui. A distância vai ser 30 mais 30. Então, resposta, a distância é igual a 60. Então, qual é a distância percorrida? 60. Então, D de dado é a nossa resposta. Então, D de dado é a nossa resposta. Pronto. Muito atenção a esse tipo de questão. Nós acreditamos que você esteja amadurecendo e, na hora que chegar da prova, é só para você. Vá em frente, ok?